Olá, ouvintes da Rádio Web PJBA. Hoje o podcast Pessoas em Foco, promovido pela Secretaria de Gestão de Pessoas, traz como convidada a Rafaela Machado. Olá, Rafaela. Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui à nossa rádio. Você também, ouvinte, receba as nossas boas-vindas de quem vos fala, Raiane Araújo, e de Luiz Henrique, que é o nosso operador de áudio. Rafaela Machado, ela é psicóloga clínico-infantil e trabalha com orientação parental. Falei certo, Rafaela? Falou certinho. Você já é psicóloga há 10 anos, né? E formou pela Unifax. Isso. Ela vai falar hoje diretamente com as mães, em especial o mês de maio, né? Que a gente comemorou o Dia das Mães, agora no segundo domingo de maio. E aí, Rafaela, eu queria que você começasse falando pra gente um pouquinho sobre a importância das mães terem um momento para cuidar delas mesmas. Eu sempre trago a analogia da máscara de oxigênio, né? Do avião. Porque a gente precisa colocar primeiro a máscara na gente para depois colocar na criança. Então a gente precisa primeiro cuidar da gente como mãe, pra gente estar bem. Que quando a gente está bem, a gente consegue ser 100% com a criança. Dar uma atenção 100% para ela, estar bem, estar saudável, estar com a cabeça boa. Porque se a gente não está bem, acaba tendo um descuido ali na frente, né? E assim, quando a gente começa nos estresses do dia a dia, se a gente não cuida da gente, a gente não se alimenta bem, a gente acaba não conseguindo dar aquela atenção, acaba se estressando com a criança também. E é importante a gente saber também que a gente conseguir entender o nosso limite diante daquela situação. Viu uma situação de estresse, sai um pouco dali e depois volta para tentar resolver o problema. Esfria a cabeça. Né? Eu sempre falo, vamos tirar o tempo positivo. O tempo positivo é tudo na vida de qualquer mãe, de qualquer pessoa, mas a mãe que tá ali, que é um trabalho 24 horas, todos os dias da semana, não tira férias. Então, elas precisam descansar também, precisam entender qual o limite delas naquele contexto, né? O que tira ela do limite para poder voltar a educar, mas de forma mais sensata, saber agir de forma racional e não emocional, porque quando a gente começa a agir de forma emocional, a gente acaba errando, né? Que a gente perde a cabeça, grita sem querer gritar e se arrepende. Aí que vem a tal da culpa materna. E a culpa materna não é algo fácil, ela existe principalmente quando a gente vai de encontro com situações que relembram muito a nossa infância. E quando o filho faz algo que, quando a gente fazia, quando éramos crianças, né? A gente ia pro castigo. Aí quando a gente vê o filho fazendo, a gente acaba trazendo aquela bagagem que a gente tinha lá da infância, né? Ai, meu Deus, fez errado. Por exemplo, não dar um bom dia. Para algumas pessoas é algo de extrema falta de educação. E aí, quando um filho não dá bom dia, os pais reclamam: como que você não dá bom dia? Eu te dou educação, você tem que ser educado. E aí o filho fala assim: meu Deus, o que é isso? Já começa assim, a achar que é uma pessoa inútil, mal educada. Você fala com propriedade, além de ser psicóloga, você é mãe, né? Sim. Quantos filhinhos você tem? Tenho 2 filhos, um de 6 e um de 8 anos. E não é fácil ser psicóloga e mãe, porque vem mais uma responsabilidade que as pessoas trazem, né? Que a gente não pode errar, que tem que fazer tudo perfeito. E outro dia eu cheguei até num consultório e falei assim: meu Deus, pra uma médica, eu falei: eu sou uma péssima mãe. Ela: ai, que alívio, eu vi isso de você. Você é psicóloga infantil dizendo que é uma péssima mãe. Eu falei: eu me atentei tanto a um remédio que eu esqueci de dar outro. Acho que por isso que ela não melhorou. Ela: ai, que alívio. Eu falei: mas antes de ser psicóloga, eu sou humana. Então, às vezes, a gente erra, só que a gente precisa reconhecer nosso erro, né? E não se cobrar tanto, né? Não se cobrar tanto. Rafaela, fala pras mães, né? Pra quem tá nos ouvindo, algumas dicas, as dicas agora não. Eu queria que você falasse como que se pode reconhecer os limites da exaustão materna. Isso vai muito de cada pessoa, porque cada um que vai reconhecer mesmo o seu limite ali diante da situação. Tem pessoas que perdem o limite quando vê um filho batendo no outro, quando o filho não quer... O que não é, se for irmãos, a briga
é normal. É normal, né? É normal, brigam. Mas a gente não pode partir pra briga também. Né? Entrar ali e bater, eu vou bater em vocês. Porque tá ensinando a mesma coisa. Se um tá batendo no outro, a mãe vai bater e vai ensinar aquele ciclo. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Ver, não, vamos lá, todo mundo se acalmar. Ao tempo positivo de novo. Vai pro tempo positivo, cada um se acalma e depois conversa sobre aquela situação. Como que pode resolver essa situação? Então a mãe tem que perceber o que tá tirando ela do foco, né? Eu vejo também assim que as mães que ficam têm ainda a terrível TPM, né? Que aí é perceber, estou de TPM, então já vai dando um aviso, olha, tô naquele período, minha sócia fala assim, tô na TP monstro. Eu acho ótimo, porque os filhos já sabem que ela tá na TP monstro, e aí tem que agir mais com calma, com mais paciência com essa mãe, porque ela pode explodir a qualquer momento. E ela mesmo ter paciência com ela mesma, né? Exatamente. Ela tem que ter paciência, reconhecer o limite dela. Ela já reconheceu que ela tá na TP monstro, então tem que ter paciência ali e falar assim, olha, vou tentar me segurar um pouco mais. E às vezes a gente percebe, eu não tô no meu normal. Eu também percebo isso em mim. Eu falo, não, eu tô na TPM, que eu vejo que eu tô dando respostas que não são do normal, do meu cotidiano, aí eu falo, não, tô na minha TPM, então eu preciso comunicar ao meu redor que eu não tô legal pra diminuir aquilo. Entendi. E aí eu queria que você desse agora algumas dicas, né, para as mães administrarem a rotina de trabalho, de ser mãe, que como você falou, é um trabalho 24 horas, né? 24 horas. E ainda tirar um tempo para si, porque ainda tem mães, né, Rafaela, que às vezes tem trabalhos também dentro de casa. Tem trabalhos domésticos. Então, como conciliar? Pois é, porque muitas das mães, né, passam o dia no trabalho, sai do trabalho, chega em casa, tem outro trabalho e ainda tem a educação dos filhos. Então, é importante que ela tenha, assim, tem a obrigação de estar no trabalho? Tem, mas quando chegar em casa, ela tirar um tempo, se possível, já deixar pré-organizado algumas coisas ali para otimizar o tempo. E separar o tempo efetivo para o filho. Não é estar com o filho e estar no celular. É separar. Hoje eu estou com meu filho, então eu estou 100% com meu filho. A gente nunca é 100%, mas a gente pode dividir o nosso tempo melhor para a gente, quando for estar com alguém, estar 100% com aquela pessoa, né? Quando a gente sai em família, não ficar cada um no seu celular, que senão tá cada um de forma muito individualizada, tá ali, mas está com outras pessoas. Não está em família, né? Então, é saber, quando tá ali com o filho, estar 100% com o filho, sentar, conversar, entender o que se passa, como foi o dia. Não é perguntar como foi a escola, foi legal, pronto. Não é só como foi a escola, foi legal, pronto. O que aconteceu de legal? O que foi bom e o que não foi? Algumas mães falam assim, nossa, às vezes eu pergunto pro meu filho como foi a escola, ele só responde de forma muito seca, foi legal. Mas a mãe também pode perguntar, e o que aconteceu de legal? Exatamente, incitar a criança a contar detalhes. Exatamente, a gente precisa ampliar o vocabulário dessa criança. Aí ela vai se inserindo cada vez mais, conseguindo estar ali. Se tiver acontecido algo que a mãe precise saber, que a criança precise relatar, é assim que ela vai descobrir, né? A criança falando. Mas é importante ainda assim, quando a mãe fala, quando a criança vem e traz alguma coisa, né, que é importante para ela, a mãe tem que ter o cuidado para não julgar. Porque quando a mãe julga o que a criança, que no julgamento da mãe foi errado, ela não pode já ir criticando a criança, porque senão vai impedir que a criança fale com ela novamente. Ela vai se sentir inibida, porque vai falar, eu vou ser criticado. Então acaba diminuindo cada vez mais o diálogo entre a família, porque tem medo do que vem ali. Então é importante que a mãe ouça e tenha perguntas assim, e o que você poderia ter feito nessa situação sem ter agido dessa forma? Que outra forma você poderia ter agido? Porque dá espaço para eles conversarem e a mãe orientar de uma forma não tão rigorosa assim, ou inibitória também para a criança. Principalmente se for adolescente, né? Porque adolescente já é meio fechado. Sim. Se a mãe, o pai, a família inibe, critica, e para você conquistar a confiança de novo é difícil, né? Muito difícil. Bom, Rafaela, eu agradeço a sua participação. Foi um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente acompanhou as dicas, aprendeu,
E você que está nos ouvindo, manda um alô no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 71999596853. Vou repetir, 71999596853. Fala pra gente o que mais você gostou aqui da entrevista, qual dica você vai colocar em prática, né? Ou se, quando você começar a colocar já, qual foi o efeito que ela teve, tá certo? E Rafaela, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Oi, Rai, obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha ajudado muitas mães. E a culpa materna sempre vai existir, não se culpem. E não esquecer, né? Acho que foi você que colocou no papel. Não tem como cuidar bem do seu filho sem antes cuidar bem de quem cuida dele, você. Pois é. E quando a gente cuida, né? Só pra finalizar, assim, tem uma frase de Marilene Grandesso que eu adoro, que é de quem eu descuido quando cuido de quem cuido. Que muitas vezes a gente descuida da gente pra gente ter que cuidar dos filhos dos outros, né? Então a gente precisa lembrar de cuidar da gente, porque se a gente não cuida bem da gente, a gente não vai estar 100% pra cuidar do outro. Bom, é com essa frase que a gente finaliza o programa para vocês ficarem pensando e colocarem em prática. Continue ligado na Rádio Web PJBA e até mais!